Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o grande prazer de conversar, entrevistar aqui o diácono Eduardo e o Eduardinho, que estarão falando para nós sobre muitas coisas, a missão, aquilo que Deus, através dos dons, concederam a eles, e de modo especial também nós iremos divulgar o livro do Eduardinho, que fala sobre as grandes vitórias, né? Mas antes, gostaria de convidar você para que juntos possamos escutar a palavra de Deus. Eu convido o diácono para que possa ler para nós. Bom dia a todos. Nós estamos com alegria participando desse encontro, esse programa Pedro Alexandre, que já está sendo bem divulgado, já está sendo bem assistido por muitas pessoas. E a gente tem grande alegria, agradece pelo convite da gente participar com vocês. E é bom que a gente conte um pouquinho da vida da gente, para que as pessoas também que queiram ser diácono, que queiram participar mais da igreja, possam nos ajudar. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer a leitura do quarto domingo do Advento, do quarto domingo comum. A leitura é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que Jesus coloca para nós. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes puros de coração, porque verão a Deus. Felizes que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida.
Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Tu, minha mão solicita, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos e a sorrir pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Estamos aqui com mais um programa, mais um Prosa Diocesana. Quero agradecer imensamente ao Diego, esse querido irmão de longas caminhadas. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Amém. Bem, no programa de hoje nós vamos ter o prazer de receber, ouvir o diácono Eduardo e o Eduardinho, o Eduardo Júnior. Seja muito bem-vindo, diácono Eduardo e Eduardinho também. Nós agradecemos o convite, vocês terem convidado a gente, e nós estamos aqui à disposição e também falar um pouco sobre o diaconato, para que a gente também possa conhecer. Tem muita gente que não conhece ainda o diaconato. Isso mesmo. Então a gente vai falar sobre diáconos, falar sobre a família, esse meu filho, que também é uma pessoa que nos ajuda bastante no dia a dia com nossos serviços. Amém. Que é um presente de Deus, né, Eduardinho? Você é um presente de Deus. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre o seu livro e sobre muitas coisas que a gente ficou sabendo aí, coisas boas que o Eduardinho colaborou. Amém? Amém. Muito bem. Diácono Eduardo, 21 anos de ordenação diaconal. Eu tive o prazer de estar no dia 8 de dezembro de 2004. Como tem sido esses 21 anos de missão? Ô, Pedro, eu posso dizer para ti que depois da ordenação diaconal, a vida muda tudo. Você não é mais aquela pessoa de antes que você... não é questão de porque sou diácono, sou ordenado da igreja, mas questão mesmo de você servir a Deus com mais amor, com mais desempenho, com mais, às vezes até com mais dedicação. Então eu digo que durante esse tempo a gente teve uma mudança praticamente radical na nossa vida. Amém. O senhor é casado há 40 anos com a Orlene, não é isso? Além do Eduardo Júnior, tem a Flávia, né, que é casada com o Arthur, e tiveram agora o Nicolas. Já faz uns 2 anos, 3 anos? 3 Quantos anos? anos? Está com 3 anos. Como tem sido essa convivência com o neto aí? Esse meu neto, ele praticamente, ele fica um pouco lá em casa, porque a minha filha trabalha, e ele estuda pela parte da manhã, e à tarde ele fica com a gente. Mas uma grande graça de Deus. Esse menino veio aqui
para ajudar a gente, para mexer um pouco com a gente. É uma coisa incrível, eu nunca vi você ter assim aquela alegria. E ele também mexe muito com a gente, ele pede uma coisa e outra, ele quer correr, quer brincar, e a gente também tem que se desenvolver desse trabalho. Isso mesmo. É muito apegado com o tio, ele? Isso, ele não entende, ele ainda é muito criança, então ele não entende porque o tio dele não corre para brincar com ele. Ele diz, vamos tio, vem tio, e mexe com o tio dele todo o tempo. E ele assim, desde de um ano que ele procura, assim, ele fica muito lá em casa, então ele mexe muito com o tio às vezes fica assim, ele, vamos tio, vamos brincar, eu quero brincar. E é uma energia, então, uma energia... E ele quer também ajudar, de vez em quando ele quer ajudar o tio, aí das coisas que o tio faz. E aí, o Eduardinho, como é que tem sido com o Nicolas esses 3 anos aí? É muito bom, porque ele ajuda assim a... Eu acho que era o que estava faltando em casa. Entendi. Essa diversão, esse cuidado que a gente tem que ter com ele. Que legal. Tanto ele tem comigo, com a gente tudinho. Que bom. Essa trouxe uma paz, assim, lá pra casa. Essa paz, assim, interior. O paz dentro de casa mesmo. Legal, muito bem. Que bom, parabéns. Isso é muito bom. Diácono Eduardo, eu fiquei sabendo que o senhor jogou futebol. Sabia dessa, Diego? Não, novidade. Ali também, tinha que bacana. aquela região do Campo do Vasco, apesar que ele não torce pro Vasco. É São Paulino, fiquei sabendo. Ai, meu Deus. Mas o senhor nasceu ali e conviveu no bairro José Augusto, é isso mesmo? É. Eu fui, meu tempo de infância, eu joguei muita bola. Eu gostava muito de jogar bola. Eu até hoje ainda penso que como é que eu ia ficar? Que ainda daria pra... Como é que eu ia ficar sem jogar bola, né? Às vezes ainda jogo um pouquinho de bola com os meninos lá do seminarista, que tem um campinho lá na Fadiz. Então eu fui uma pessoa que era muito fominha. Às vezes eu jogava de manhã, jogava de tarde, de noite, ia jogar de novo no Basé Augusto. E era uma pessoa assim, e o pessoal disse que eu era bom de bola. Eu não me achei muito bom de bola, mas o pessoal dizia que eu era muito bom de bola. O Zé Martins uma vez falou para o Padre Manuel que não tinha visto outra pessoa disse o Zé Martins que eu fui o melhor jogador de futebol de salão que ele viu jogar aqui em Rio Branco. Eu digo, não é tanto isso não. Mas eu gostava muito de jogar bola. Que legal. O senhor é filho do seu Edmilson e da dona Margarida, a dona Mocinha. O que é que o seu pai e a sua mãe deixaram de legado para o senhor? O meu pai era assim, ele era uma pessoa muito humilde, falava muito pouco. E ele faleceu quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. Mas eu lembro assim, muito da dedicação que ele tinha para ajudar os filhos, aquela humildade, simplicidade, mas ele sempre estava ali, daquele jeitão deles. Naquela época você vê que os pais eles não eram muito de estar muito próximo dos filhos, mas ele tinha aquela educação, aquele jeito de ajudar a gente a melhorar. A minha mãe não, a minha mãe era muito mais apegada a gente. Eu lembro assim que minha mãe, quando era de noite, nós fomos 9 irmãos, era uma família grande. Naquela época todo mundo tinha uma família grande. Então quando era de noite, antes da gente dormir, a mãe reunia todos nós, sentava na cama e era ensinar pra gente. Foi a minha primeira catequista. Foi ensinar as coisas pra gente sobre a oração, alguma coisa. A limitação dela, mas veio ajudar a gente a gostar da igreja, a gostar de rezar, a gostar de participar das atividades religiosas. Legal. Aí o senhor dá os primeiros passos, vai ser coroinha na paróquia Santa Inês, depois vai participar do grupo de jovem Terra. Na época o pároco era o Padre Máximo, é isso? Na época no grupo Terra já era o Padre Máximo, que era o pároco da Santa Inês. E aí o senhor se casa na paróquia Santa Inês também. Fez a trajetória então ali, coroinha, né? Até os meus 25 anos eu participei muito da Santa Inês. Então participava da Santa Inês. Os sacramentos todos eu fiz lá, o nosso casamento, a participação. Teve uma época que a gente estava muito envolvido. A gente praticamente ficava, esse tempo do grupo de jovens, a gente ficava muito dentro da igreja. E foi daí que eu acho que participou.
que ajudou aí a gente viver bem, viver tranquilo. Eu conheci minha esposa dentro do Grupo Terra. E ali a gente casou, a gente ficou um tempo todo muito bom, essa época de infância, da juventude, da gente participar desses encontros, dessas coisas que tinha na igreja. Que bênção. O diaconato surge através de um convite especial que lhe é feito, através do padre Mário. Como que se deu esse convite? O senhor tinha uma ideia de onde estava entrando, o que seria essa grande missão na sua vida? Nessa época não tinha diaconato, então o Dom Joaquim, quando chegou, que o Dom Joaquim implantou a primeira turma da escola diaconal. Então eu estava numa missa, uma celebração lá na Nossa Senhora Aparecida, ali próximo ao Julião, e o padre Mário estava celebrando, e depois ele disse que queria falar comigo, e fez o convite para mim participar da escola diaconal, do diaconato. E eu digo, mas eu não sei o que é o diaconato, o que é essas coisas. Ele disse, não, mas você vai aprender com o tempo. E ali eu tive aquela curiosidade. A minha ideia no início era mais fazer o curso de aperfeiçoamento, de teologia, dessas coisas todas, do que ser diácono. E aí é ordenado, e aí vai fazer a sua missão na paróquia São Judas Tadeu. No tempo que eu fui ordenado, o Dom Joaquim pediu para mim fazer o estágio pastoral lá na Custódio Freire, ali Nossa Senhora Aparecida, aquela comunidadezinha, quando a gente vai para o aeroporto, a gente vê aquela igrejinha bonitinha. Sim, naquela rotatória, né? Na rotatória. Então ali eu fiz o meu estágio pastoral. E depois o Dom Joaquim pediu para que eu ajudasse na São Judas. E depois a irmã Gracita, ela tinha 2 paróquias. Era São Judas e Sagrada Família. E também era coordenadora pastoral da diocese. E o Dom Joaquim pediu para que eu ficasse. E depois de um tempo eu fiquei para assumir a paróquia, como coordenador paroquial. Amém. O Eduardo Júnior, o Eduardinho, sempre foi, eu posso dizer assim, muito atento às coisas, né? Eu conheço ele há bastante tempo, então tudo o que se fala, ele pega ali muito rápido. E aí me falaram, né, que ele é muito atento nas palavras que o senhor diz. Ou seja, se o senhor vai para um encontro, se o senhor fala muito, ele diz, pai, o senhor falou demais. Diminui. Se esqueceu de alguma coisa, ele também coloca. É assim mesmo? É assim mesmo. Ele sempre está ali atento comigo. Eu digo assim, às vezes, que ele é meu braço direito, porque ele, enquanto eu estou falando, eu estou fazendo as coisas, ele está observando. Geralmente ele não é de muito falar, ele fala pouco. Tem gente até que pensa que ele não fala. Mas ali com aquela atenção, ele procura, às vezes, depois me corrigir. Pai, o senhor fez isso, o senhor fala muito, o senhor fez alguma coisa e tal. Então, ele está ali sempre para ajudar. E às vezes até no computador ele que faz as coisas para mim. Olha só. Eu não sou muito bom no sistema, na informática. Então às vezes eu peço para ele preparar as coisas para mim, eu dou orientação e tudo. E ele vai junto e me ajuda. Ele me ajuda muito nessa parte. E eu fiquei também sabendo que quando o senhor diz assim, eu vou ali, tem alguma missão, ele pula dentro do carro e vai junto. Vai junto já. Se eu disser para ele, não, você não vai, ele fica um pouco meio triste e tal. E, a não ser que seja uma coisa que seja que não tem necessário fazer, que ele não possa ir e tudo. Mas ele, assim, ele quer participar de tudo. Lá na São Judas, ele, na catequese, ele dava as informações, ele ajudava as coisas tudo. E tudo ele fica atento. Ele tem minha agenda todinha e tudo. Às vezes eu não quero antecipar para minha esposa, aí ele já antecipa. Mas ele é muito atento, ele ajuda muito. Que legal, muito bem, parabéns. Eduardinho, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria perguntar para você o que a pandemia significou para sua vida, porque eu fiquei sabendo que na pandemia que você escreve o livro, é isso mesmo? Porque na pandemia, assim, eu fiquei muito ansioso procurando o que fazer. Aí eu tinha no computador algumas fotos, alguns textos. Aí eu acabei juntando tudo e saiu o livro. Que legal, que legal. Justamente na época que eu estava precisando.
foi um ano para fazer tudo. E a sua mãe ali junto com você? Sim, mãe e meu pai. Tudo ajudando para ver se o livro saía. O livro, na verdade, é para aquelas pessoas que, assim, pensam em desistir, acho que a vida já foi, já acabou. Aquelas pessoas que, eu não faço nada assim, minha vida parou, mas na verdade o livro é para tirar essa questão, tipo assim, depressiva. Legal. Das pessoas. Minha intenção não é vender o livro, Sim. não é colocar em livraria nem nada, mas só incentivar os jovens que, tipo assim, não querem mais sair de casa e ficam, tipo, na depressão. Legal. Parabéns, parabéns. Bonito esse gesto. Uma linda inspiração. Vamos falar um pouco mais, né? O livro é Grandes Vitórias, de Eduardo Júnior. Esse presente de Deus que está aqui na nossa frente. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso segundo bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Ao lugar que atrai meu coração, que faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte a graça eu sou. Um santo altar, a realeza, presença do Senhor.
nos levam a ir além. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou, a força ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus e a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Amém. Estamos voltando com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana. Hoje tendo aqui um bom bate-papo com o diácono Eduardo e com Eduardo Júnior, o Eduardinho, que é conhecido, né, assim, carinhosamente. O diácono, nós falávamos sobre esse momento que foi importante para o Eduardo Júnior, que ali ele dá aqueles primeiros passos na preparação do crisma. Eu fiquei sabendo que ele foi um aluno muito aplicado, é verdade? Sim, ele é muito aplicado, ele estuda muito, bastante. Ele, até no computador mesmo, ele tem vários programas sobre a igreja. Ele acompanha o WhatsApp, acompanha essas coisas da mídia. E ele às vezes sabe da notícia, muita coisa da diocese. Então, na época que eu estava na São Judas, todo mundo lá, ele foi fazer a crisma, e ali na crisma ele praticamente dava notícia da paróquia toda, ele sabia de toda a agenda da paróquia, sabia das coisas todas, e sempre ele estava muito atento das coisas que aconteciam no dia a dia. Que legal. E aí depois ele decide ser catequista. A pandemia foi um momento crucial, como ele disse, né? Para ele ali vai escrever o livro, tudo, mas também ele propõe aulas online, é isso mesmo? Como catequista? É isso, Eduardinho? Na verdade, eu fui chamado pelo Gonçalo, que era da Nossa Senhora de Fátima, ali da Paróquia Divino, da comunidade da Nossa Senhora de Fátima, para ficar junto com ele e com o Antônio, que era seminarista, mas depois acabou saindo. Então nós três, a gente ficou ajudando a turma durante, eu acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos. Preparação para a crisma. Preparação para essa turma que ia se crismar. E depois eles queriam que eu continuasse, mas eu acabei dizendo que não, para fazer outras coisas. Que online era mais difícil. Preparar a aula, fazer tudo. Correto. Mas foi uma ótima experiência. Que bacana. Grande aprendizado. Grande aprendizado. Além dessa colaboração que o Eduardo Júnior deu e continua dando, ele também gosta de esportes, não é isso, diácono? Fiquei sabendo que, além da natação, que ele gosta, mas é um atleta aplicado da bocha. Como que ele despertou para esse esporte? Esse esporte surgiu um convite de um fisioterapeuta dele. Ele participava, o Geiso e a Áurea, eles têm até uma clínica Sé. Então eles conheceram a bocha em São Paulo. E depois a gente fazia tratamento dele lá na clínica.
E eles convidaram a gente para o Eduardinho fazer uma experiência sobre essa bocha. E daí ele começou a se dedicar e gostar. Para tu ter uma ideia, Pedro, ele treina praticamente quase todo dia, 2 horas direto. Olha só. Das 2 da tarde das 14h16, lá na UFAC. Tem um projeto lá que adere todas as crianças com deficiência. É um projeto muito bonito, lá tem mais ou menos quase 200 crianças que têm deficiência, e ali tem natação, tem atletismo, tem o treino da bocha, tem várias espécies lá, tem uma equipe que trabalha muito dedicada. Eu até agradeço muito esse pessoal, porque eu admiro muito. Eles fazem um trabalho extraordinário. Eu vejo algumas vezes a gente viajando, mudando um pouquinho do assunto da bocha, e quando ele leva esses meninos para competir fora, tem uns que não têm condições de colocar o alimento na boca, e eles mesmos fazem. Eles colocam o alimento na boca dessas crianças, eles dão banho, eles cuidam, eles levam. Às vezes os pais não podem viajar, eles pedem para levar e levam, e uma dedicação muito grande. Isso aí não tem quem pague, não tem dinheiro que pague isso. Eu acho muito importante esse trabalho que ele faz. Então o Eduardinho, ele participa desse trabalho da bocha. E ele treina, eu não sei como é que ele aguenta, ele passa, ele joga a bola é um pouco pesada, essa bocha era uma bola pesada, acho que é quase meio quilo. E ele joga mais ou menos umas 300 vezes por dia, treinando direto o tempo todo. E depois ainda tem as atividades físicas, que tem que fazer elástico, tem que fazer... Fortalecimento, né? Elástico, outra bola que eles chamam de bola de peso, tem uns 3 quilos. 3 quilos. Isso, fora outros exercícios de fisioterapia que eles fazem lá dentro mesmo. Que legal. E ele compete, né? Ele vai sempre nas competições em outros estados, e o senhor vai junto. Junto. Ele compete, por ele ter a competição regional, tem a competição estadual primeiro. Geralmente é começo do ano. Depois, por exemplo, agora vai ter a competição regional em Belém. Ele já tem um calendário já do ano todo das competições que vai ter. Agora, em dezembro, teve o Nacional, onde ele foi representar a região norte e foi para jogo em São Paulo do Campeonato Brasileiro de Bocha. Então, tem tipo assim uma equipe que ajuda, eles têm vários professores, e ele treina, é um treino forte que eu digo. Então, ele participa do regional, participa do estadual e participa do nacional. Agora ele tem de ganhar, porque se não ganhar, não vai para nenhum. Se não ganhar o estadual, ele não vai para o regional. Aí depois do regional, se não ganhar também, geralmente classificam 2 de cada categoria. Então, esse ano, o ano passado, foi ele, outro garoto representando a bocha aqui de Rio Branco. Então, vai classificado em primeiro e segundo lugar, e esses 2 que vão por regional, depois que ganha no regional, vai para o estadual. E a gente praticamente, com esse trabalho da bocha, já viajou quase todo o Brasil. É um incentivo do governo, eles dão passagem, eles dão estadia, eles dão transporte. Então, uma coisa assim muito importante para a vida dele também, porque também tem aquela adrenalina de competir, e uma competição não é fácil não. Na competição tem 2 árbitro e tem várias regras. Se sair alguma coisa daquela regra, eles têm a penalidade. Então é uma coisa assim, muito que às vezes ele fica muito ansioso quando está perto da competição. Mas é assim, mas é bom que eles competem para poder fazer alguma atividade melhor. Isso mesmo. De tudo isso, então são muitas medalhas e troféus em casa, né? Sabe quantos assim? Tem uma ideia? Acho que chegou em 50 já. Olha só, rapaz, tá melhor do que o Diego. Tem mais de 200 medalhas lá em casa e vários troféus. Já ganhou do Pedro. Já ganhou. Muito bem, Eduardo. Parabéns. Diácono, além de toda essa disposição para a bocha, para o esporte, mas ele sempre também procurou estudar muito, né?
Eu pesquisei aqui, vi que ele é graduado em administração, não é isso? E ele também fez pós-graduação em licitação. E aí, o TCC do Eduardo Júnior foi escolhido como o TCC talvez mais bem feito em 2014 pelo IEL. Conte pra gente um pouquinho sobre isso. O IEL, ele recebe todas as propostas de TCC das faculdades, das universidades, e dali ele faz um projeto e eles premia aqueles melhores. E nesse ano de 2014, o Eduardinho foi escolhido como o melhor TCC daqui de Rio Branco. Inclusive ele ganhou certificado, ganhou Um tablet. tablet. E interessante foi mais, quando ele foi entregar esse certificado na faculdade, ele estava na FAAL. E ali naquele encontro com os diretores, com o reitor na mesma hora deu uma bolsa gratuita, 100%, para que ele fizesse a especialização, fizesse a pós-graduação. Olha só, muito bem. E aí, Eduardinho? É uma conquista, né? Foi mais 2 anos de muita luta, dedicação. Ao todo foram 6, 7 anos focado nisso, contando faculdade e pós, mas valeu muito a pena. Que bênção, que bênção, que bênção. Você é uma bênção de Deus, um orgulho para todos nós. Para finalizarmos este bloco, o Eduardo, ele também está no grupo de jovens, né? Ele está ali assíduo, qualquer encontro que tem na diocese. Como que ele chega para o pai e diz: papai, vai ter o encontro X, eu quero estar, vai ter um acampamento, Rio de Água Viva, eu quero ir para a paróquia. Ele está sempre ali. Que nem eu falo, ele tem a programação toda da bocha do ano todo, ele também tem programação da paróquia e também acompanha as coisas da diocese. Por exemplo, agora, quinta-feira, um tempo passado aí, teve um encontro na Sagrada Família, e era um encontro do Carlos Acuti. Do Carlos Acuti. Você esteve lá, né, Diego? Sim, tocando, né? E ele querendo ir direto, só que estava chovendo direto. Eu digo, olha, não dá para tu ir, mas ele ficou bravo, porque ele queria ir, mas estava chovendo, não tinha como ele ir. Mas ele participa, ele conta quando ele sabe dos encontros, o Rio de Água Viva, todo ano ele participa, ele está lá presente. E ele quer sempre estar junto, está sempre participando. O grupo de jovens, quando ele falta um encontro, ele fica praticamente muito triste, porque ele quer participar direto. Às vezes eu digo para ele, a gente não pode participar de tudo, porque a gente tem experiência de muitos jovens que se dedicam muito ali ao grupo de jovens e depois ele cansa e some da igreja. E eu digo, não é para ser assim, você tem que sempre tem um limite, né? Tem um limite, você tem que saber fazer outras coisas também, das atividades, para depois você não cansar isso e depois não querer participar mais da igreja. Isso mesmo, muito bem. Tá bom, né? O bate-papo tá maravilhoso. Maravilhoso. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso terceiro e último bloco. Tome uma aguinha, vá no banheiro e já já a gente volta. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade.
A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, e eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, aqui nesse bate-papo com o diácono Eduardo, com Eduardo Júnior, falando sobre muitas coisas. Diácono, teve um período na sua vida que o senhor passa por um momento delicado. O senhor talvez estava na paróquia São Judas Tadeu, me corrija se eu estiver errado, e aí o senhor descobre que o coração não está tão bom, precisaria fazer uma cirurgia. Como que deu isso? Eu não sei se foi o estresse de muito trabalho, porque eu trabalhava na São Judas e o diácono ele também tem o seu trabalho profissional. Sim. Então eu tinha uma coordenação de mais ou menos uns 60 auditor fiscal, que eu era o coordenador, o cargo de chefia, onde tinha que da Prefeitura de Rio Branco. Na Prefeitura de Rio Branco, onde eu tinha que coordenar essa turma toda. Então tem que passar trabalho para todos, organizar essas coisas todas, um trabalho. E eu não sei se era muito estresse também com a paróquia, também com os estudos. Então muita coisa assim que tinha. E tem hora quando você está muito ansioso, você quer fazer muita coisa. E por isso que eu digo, a gente tem que ter... o Dom Joaquim sempre dizia, tem um equilíbrio, tem a tranquilidade, não vai correr muito. E a tendência da gente é querer resolver tudo. E tem uma hora que o corpo da gente diz, olha, não dá. Tem devagar. Que dar, devagar, tem que dar uma parada. E eu comecei a descobrir uma dor muito forte no meu peito. Parecia que eu tinha uma azia. Aquela azia, só que não parava.
Quando eu ia caminhar, eu gosto muito de caminhar, gosto muito de participar de atividade física, e quando eu ia fazer essas atividades, eu sentia muito aquela dor no peito. E eu achei que aquilo ali não era comum. Eu procurei uma cardiologista para que ela fizesse alguns exames e tudo, e ela me orientou para que eu viajasse, para que eu fizesse. Naquela época aqui não tinha ainda os exames aqui específicos, como cintilografia, como esses outros exames. E eu fui para Goiânia de férias. E lá eu fui fazer um cateterismo. E nesse cateterismo, o médico disse que eu estava praticamente do pé na cova, que nem o pessoal diz. Eu estava muito, muito delimitado. E ele, pelo jeito dele, ele não queria nem que eu saísse do hospital. Mas eu retornei para Rio Branco, fizemos novos planejamentos, e depois eu fui para São Paulo para fazer cirurgia. Nessa cirurgia, que eu cheguei, eu não sabia que ia fazer cirurgia, eu sabia que ia fazer um tratamento. E cheguei lá, o médico, quando fez o diagnóstico, ele disse que eu tinha que fazer uma ponte safena. A ponte safena você tem que abrir o peito, não é? Geralmente a gente faz alguns tratamentos, algumas coisas que não precisa ser assim tão invasivo. Mas nesse caso o médico disse que eu tinha que fazer. E quando o médico falou isso, praticamente eu digo, a ideia da gente, eu ficava mais preocupado, que a gente estava em São Paulo, eu e minha esposa. Eu digo que se eu morrer, como é que minha esposa vai se virar para me levar, como é que vai ser? Então a preocupação não era tanto comigo, era com as outras pessoas, meus filhos, minha filha. E eu digo, como é que vai ser e tudo? Mas colocamos tudo na mão de Deus. Dom Joaquim dizia que nessa época, como eu estava na São Judas, tinha muita gente rezando por mim. Quando eu voltei, o Dom Joaquim disse, mas também tanta gente rezando por você, com certeza ia dar certo, ia ter sucesso. Então eu fiz a cirurgia, graças a Deus, resolvi o problema que eu tinha. Hoje eu continuo fazendo todas as minhas atividades. Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de fazer várias atividades, e graças a Deus que não teve mais problema. Só, claro, que eu não me cuido. Claro. Eu me cuido muito mais. Né? Alimentação, atividade física, o repouso. Eu comecei a viver melhor praticamente também depois de sair. Foi um susto que resultou num novo método de vida também, né? Um susto muito grande. Eu nunca imaginava da minha vida que eu ia passar por tudo isso que eu passei. Amém. Diácono, o senhor também teve um período ali no Santa Juliana, não é isso? Como diretor ali do hospital, né? Foi na época que a irmã Nair, mas a equipe dela, resolveram entregar a administração de Santa Juliana para o Dom Joaquim. Certo. E o Dom Joaquim convidou a gente, mais umas duas irmãs, para formar-se uma equipe para assumir, pelo menos provisoriamente, enquanto decidia o que tinha que fazer. E eu fiquei mais ou menos 2 anos ajudando. Foi um aprendizado também muito grande. Só que o hospital, tu sabe como é que é, não tem férias. O hospital você trabalha todos os dias, todo feriado, dedicação tudo exclusiva, você tem que ter, né? Direito. Então, e a gente estava na linha de frente, então tinha que estar acompanhando, coisando e tudo. Mas foi muito bom. Eu fiquei 2 anos nesse trabalho no Santa Juliana. E hoje o senhor está na Fadize, né? Há quanto tempo já ajudando ali na Fadize? Eu estou com mais de 10 anos já ajudando na Fadize. Então, Joaquim pediu para mim ajudar uma equipe. Era uma equipe também. Era eu, o Padre Jairo e o Roberto, que ia ajudar um pouco lá na administração da Fadize. Que a Fadize é a Faculdade Diocesana São José. Que praticamente a preocupação mais é formação. Em filosofia, teologia, para diácono, para padre, e também para os leigos. Eu vejo a Fadize assim como uma grande bênção, só que infelizmente muita gente não conhece, muita gente não quer participar. O nosso curso de teologia foi aprovado pelo MEC com o nível 4, o maior nível é o 5, nós temos o nível 4, nós temos vários mestres, vários doutores que dão aula, que têm dedicação. E eu fico muito triste porque às vezes nós temos turma de 10 pessoas, 20 pessoas e não aproveitam aquilo ali que podia ser aproveitado muito mais
Dom Joaquim agora a gente mudou, a gente está no outro prédio ali perto de Santa Juliana, tudo o prédio novo, todo bonito, todo organizado, preparado, mas infelizmente a gente não tem ainda muita procura. Eu acho que a gente deveria ter pelo menos umas 3 turmas de teologia, umas 3 turmas de filosofia, para o pessoal aproveitar esse curso, que na região norte praticamente é onde de mais relevância que tem aqui. Muito bem. Eu tive com o Mauro aqui, nós conversamos um pouco, ele falou um pouco sobre a história da Fadise, né? E é importante isso mesmo, que as pessoas conheçam. Vocês tiveram agora o vestibular, né? Não é isso? Foi dia 13, né? Nós tivemos o vestibular. 13 de janeiro, o vestibular, né? Que é feito, que nós chamamos de presencial. Então as pessoas se inscrevem para fazer o vestibular. E depois nós temos o vestibular agendado, que você pode agendar o horário que você quiser durante esse mês de janeiro, até o dia 15, praticamente, de fevereiro, você pode agendar. E nós também temos a matrícula tipo assim, você já tem uma graduação, então você não precisa fazer o vestibular, você é só apresentar a graduação, a documentação, que você pode se inscrever também. Lá nós temos o curso de filosofia tem um preço, um valor, o curso de teologia também, mas a gente pode conversar, a gente pode ajudar as pessoas que têm interesse, que querem se dedicar. Aquelas pessoas que fazem algum trabalho pastoral nas pastoral, paróquias, né? Paróquia. Geralmente, o padre, o pároco, ele faz uma carta comunicando que aquela pessoa é ativa na paróquia. Então, ali ele já tem 50% do valor do curso para estudar. E a gente está à disposição, que alguém quiser conhecer, quiser ir lá, quiser ver como é que é, a gente está ali o tempo todo. Principalmente esse período de recesso, de férias, a gente só está na parte da tarde. Então, das 14 horas às 16, nós estamos sempre lá para receber as pessoas, para conversar. O novo prédio é aonde agora? O novo prédio? Fica onde? Fica na Rua Alvorada, ali do lado do Santa Juliana. Tem o Santa Juliana, só que Santa Juliana você entra, tem uma entradinha. À direita, né? Você segue. E o nosso é direto, onde era o antigo seminário menor. Tem muita gente que conhece ali como seminário menor. Mas é fácil de localizar, é muito bem fácil. E é bem próximo, é no centro ali, bem próximo de todo mundo. Amém. Eduardo Júnior, as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem conhecer o seu livro, como que faz? Na verdade, assim, eu não coloquei em livraria porque a minha intenção é ajudar aquelas pessoas que necessitam de apoio, não só deficiente, mas todo mundo, assim, que está passando por algum momento. É só entrar em contato comigo mesmo. Você quer deixar algum contato, as suas redes sociais? Tem o meu Instagram, com 2 U, JRR, e o meu Facebook também, Eduardo Júnior. Muito bem. Quem quiser pode me procurar. Teu celular. O celular também, você quer deixar? O WhatsApp 3901 8009. 8009. É isso. Quem quiser pode me procurar que a gente conversa e eu marco um local para deixar. Que legal. Mas a minha intenção mesmo é ajudar as pessoas, não colocar em livraria. Correto. Porque eu acho que isso não vai ajudar, mas vai. Quando a pessoa está interessada, ela procura para ler. E livraria eu acho que, no meu caso, não ajuda muito. Certo. Porque esse livro é para as pessoas que querem fazer outra coisa na vida, assim,
quero procure algo diferente para fazer. É porque a ideia dele não é adquirir o lucro, vender, até quem vende, alguns a gente vende, mas esse livro ele quer assim entregar às pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam, assim. Tem muitos jovens que vivem acomodados, que não quer mais quase nada, então fica o dia todinho em casa, dentro do quarto e tal. Inclusive, alguns cursos que ele faz, tem alguns jovens que dizem como é que ele conseguiu fazer isso e a gente não consegue. E ele diz, é só dedicação. Então ele quer mostrar para as pessoas a atividade que ele fez, a atividade dele acadêmica, atividade física, atividade social. E através disso aí as pessoas dizem, por que ele faz tudo isso e por que a gente não pode fazer? E a ideia dele é mostrar para as pessoas. Mas a gente também, as pessoas que precisarem, que quiserem o livro, a gente tem a maior alegria de doar, sem problema nenhum. Inclusive, nós já damos um para você tem o livro. Agora nós vamos dar um para o Diego. E quem precisar de um livro, quiser, é só entrar no celular dele, é 999 01 8009. É só entrar em contato com a gente que a gente vê como é que faz para poder entregar. Amém. Nós já estamos nos aproximando do final do programa. Afinal, o diácono vai nos dar a sua bênção também, mas eu queria, sim, agradecer imensamente. Dizer que foi um presente de Deus ter vocês conosco no programa de hoje. Você, Eduardo Júnior, é uma dádiva de Deus. Obrigado. Né? Eu fico muito, muito encantado com tudo aquilo que Deus te usa, a dedicação que você faz. Então, que Deus continue te abençoando grandemente. Obrigado. Eduardo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua missão, sua vocação, né? E que você continue sendo esse exemplo de pai e, ao mesmo tempo, de igreja para muitas pessoas. Antes da sua bênção e da sua fala final, eu queria também agradecer o Diego. Quero dizer para o Diego que não é a única vez, vamos ter outros momentos também, né, Diego? Você quer dizer alguma coisa, Diego? O Diego está fazendo missão lá no Quinari agora, dando uma ajuda para o Padre Vilk, não é isso? Exatamente. Então eu que agradeço, Pedro, né? É uma alegria, muito tempo de parceria, né? Desde o Ministério Jovem, quando nós éramos jovens. Também já servi junto com o nosso irmão Eduardo no Encontro de Jovens com Cristo. Então é uma alegria poder estar aqui. Amém, muito bem, parabéns. Eu queria aqui também trazer um pedido de ajuda para uma pessoa. Ela teve a casa incendiada, na verdade sofreu um incêndio, e perderam tudo, né? Então ela e os filhos pequenos precisam da ajuda daqueles que podem nesse momento. Você que pode doar roupa, calçados, você pode procurar a escola Luísa Carneiro Dantas, ao lado da Praça do São Francisco. E aí você pode dizer que é uma doação para Geliane Mourão de Moura, tá? Que é esta mãe com as crianças que precisam tanto dessa nossa ação. Diácono Eduardo, nos dê a bênção e novamente muito obrigado pela sua presença e do Eduardo Júnior. Eu também quero agradecer, é muito importante essa prosa, nós tivemos uma prosa assim muito boa durante esse tempo todo, e é importante que também a gente divulgue as coisas boas, né, para querer se mostrar, para querer dizer que é melhor do que ninguém, mas para que as pessoas também possam querer ajudar o semelhante, ajudar o próximo, querer buscar alguma coisa. Porque a gente, às vezes, a gente não é nada, a gente é uma simples pessoa, mas que a gente fazendo aquilo que é de Deus, a gente procurando rezar, procurando ajudar o semelhante, a gente vai se sentir muito grande, muito importante, mas não importante para a sociedade, mas importante para Deus. Quando a gente doa, a gente faz aquelas coisas que é necessário para que as pessoas precisam, às vezes até um aperto de mão, um sorriso, um abraço, aquelas pessoas que estão precisando. Então a nossa ideia, a nossa vocação é mais doação, é ajudar as pessoas, não querer fazer nada para si, nada importante, mas ser na simplicidade, na alegria. A gente agradece a TV, a gente agradece o Pedro Alexandre, o Diego, e a gente está também à disposição, precisar da gente,
quiser ir lá na Fadiz, ou então quiser conversar com a gente sobre diaconato, sobre essas coisas todas, a gente está sempre à disposição para conversar com as pessoas, aconselhar, conversar, receber conselho. Amém. E a gente agradece. E a gente quer também pedir a bênção de Deus, para que Deus possa abençoar todos nós, todas as famílias da diocese. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.